Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o João Lima. Ele estudou na UFC entre 2008 e 2010 no curso de administração, depois foi para São Paulo, concluiu no INSPER e hoje conduz um negócio da família chamado Nossa Fruta. O João tem uma história acadêmica e profissional riquíssima para compartilhar com a gente. Vamos ouvi-lo. João, que prazer, obrigada pela presença, por abrir essa agenda, finalmente deu certo, né, João? Sim, obrigado pelo convite, professora, é sempre um prazer estar voltando aqui ao campus da UFC. É uma alegria muito grande receber ex-alunos. João, começa me contando um pouco a tua vida na universidade e depois como foram as primeiras experiências profissionais já no campo da administração. Bom, professora, eu iniciei, falar um pouquinho sobre o meu período aqui e o meu período lá em São Paulo, né? Eu iniciei aqui em 2008, né? Recém saído do terceiro ano do colégio, né? Não tinha muita experiência e eu tive aqui os meus primeiros contatos com o que seriam aí grandes áreas de estudo da administração, como marketing, contabilidade, né, gestão de negócios. Pouco mais na frente na minha vida, eu me mudei para São Paulo, né, tive uma oportunidade de ir para lá, me formei no INSPER e lá eu pude pegar todas as inspirações que eu tive aqui e me aprofundar mais, né? Eu tive um contato bastante interessante lá com grandes profissionais de mercado, né? Como você também, que já teve uma excelente atuação aqui regional. E eu entendo que isso é muito importante para o enriquecimento e para as experiências que os alunos tenham. Você foi para São Paulo, foi uma decisão pessoal? O que foi que te levou a sair daqui de Fortaleza para São Paulo? Bom, ir para São Paulo para mim foi uma oportunidade, né? Inicialmente eu tinha um projeto de estudar fora do Brasil, esse projeto não deu certo e eu decidi que eu não podia voltar para cá, né? Eu tinha que realmente ficar lá e buscar uma escola de negócios de referência nacional, né? Tentei algumas outras faculdades e acabei indo para o INSPER, que para mim foi uma surpresa extremamente agradável, né? Uma escola de negócios bastante focada em finanças, mas que me deu uma base de raciocínio analítico que hoje me ajuda bastante em várias áreas da empresa. Antes de você ir para a empresa da família de vocês, você teve outras experiências profissionais em São Paulo. Como é que foi esse começo? Quais foram as empresas pelas quais você passou? Olha, eu particularmente sou apaixonado por bens de consumo, né? Então eu tinha lá o sonho de ir para a Johnson, trabalhar na Coca-Cola, na Ambev. E a minha primeira experiência foi um estágio que eu tive na PepsiCo, né? E confesso que eu fui o primeiro aluno do INSPER lá, né? Porque como a escola tem um pouco desse perfil mais financista, a maioria dos alunos ou quer ir para banco, ou quer ir para fundos de investimento, né? E para áreas financeiras. Eu não, eu queria alguma área ou relacionada a vendas, relacionada a marketing. E aí surgiu a oportunidade de ir para a PepsiCo, para a área do marketing, e eu escolhi ir para a área de gestão de mídia, né? Que para mim foi uma área muito reveladora, né? Dentro do marketing como um todo, a gente tem todo o nosso planejamento de campanha, tudo isso, mas existe uma área muito estratégica que é quem gerencia o recurso, como é que você melhor aloca o recurso, cálculos de ROI,
melhor alocação de mídia, que são muito importantes para campanhas. Eu acho muito bacana você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que marketing é fazer festa dentro da empresa ou construir uma marca, mas ninguém sabe como e não imagina o quanto de cálculo financeiro tem para se investir numa marca, num produto e medir claramente os retornos sobre esse investimento. E a PepsiCo, eu imagino que seja assim, extremamente rigorosa com essas questões de retorno sobre investimento. Quanto tempo você ficou lá na Pepsi? Eu fiquei lá por volta de 1 ano e meio. Né? Deve ter conversado com muitas grandes agências. Sim. Tive a oportunidade de conversar com grandes agências, na época a Loduca, como a Almap, né, que se eu não me engano veio daquela agência África, né, que era uma agência muito grande, depois se tornou a Almap BBDO, uma agência global. E essa experiência, professora, como você falou, é muito importante. Por quê? O marketing, ele é mais do que marca. Ele se conecta com todas as áreas da empresa, principalmente com vendas. Porque o principal objetivo de uma marca, para que ela seja conhecida, no final das contas, né, mesmo que você tenha lá um market share relevante, que você já tenha uma venda expressiva, mas é se manter relevante na mente dos consumidores. E, consequentemente, qual é a consequência disso? É continuar vendendo, continuar agregando valor para o consumidor, criando uma relação de confiança e credibilidade que vai perdurar ao longo da vida, aquele cálculozinho do lifetime value do consumidor, né? Exatamente. E depois da PepsiCo, você foi para onde? Depois da PepsiCo, eu fui para a BRF, né, para uma experiência já um pouco diferente. Fui para uma área de pricing, né, onde eu pude também ter uma noção muito importante de custos, né? Aquilo que a gente fala também um pouco dentro do marketing, marketing e gestão de negócio como um todo, curva ABC de produto, quais são os produtos lá na minha matriz BCG, quais são os produtos que dão mais resultado, produtos que eu tenho que investir mais, aonde eu aloco esses investimentos, né? Então foi muito interessante para ter uma visão diferente, né, de entender dentro dos custos da empresa o que era mais importante a gente tá ali acompanhando, tá vivendo e também sempre focando em entregar resultado. Que bacana, vocês usam matriz BCG usava lá na BRF? Usava de uma forma mais ampla, né? Na minha empresa a gente usa na nossa fruta. Que bacana. E aí depois da BRF veio o retorno para Fortaleza e aí nós vamos falar na nossa fruta, né? Isso. Como é que foi esse retorno? Quais foram as motivações de voltar para Fortaleza? O meu contato com a nossa fruta, né? Ele existe desde quando eu comecei a faculdade lá em São Paulo. Então eu sempre fui envolvido no projeto da nossa fruta. A nossa fruta ela foi ela passou 5 anos como uma startup, né? Então nós passamos lá de 2008 a 2012. Atendendo ali 5, 6, 8 cidades, né, num modelo de atendimento de vendas muito focado em distribuição indireta. Então, o nosso objetivo foi aprender a produzir um produto sem aditivos químicos, né, polpa de fruta, que na época era algo que se considerava impossível, muito difícil pela parte de controle microbiológico e tudo, mas nós conseguimos dominar esse processo, né? E aí em 2012, quando teve a entrada de um novo sócio, coincidentemente minha mãe, a Hermanice, eu comecei a ter contato com a empresa. E aí foi um momento muito interessante da minha vida, porque eu peguei, à medida que eu fui avançando nas matérias da faculdade, eu fui tentando aplicar aquilo que eu conhecia. Então tinha lá uma carteira de contabilidade, analisar os balancetes da empresa, né, ver o que a gente podia mudar, acompanhar de indicador. Quando a gente foi falar sobre marketing mesmo, né, eu já tinha um pouco de conhecimento. Então essa questão de falar com as agências, montar um briefing, né, definir posicionamento,
com base na missão, visão e valores. A gente pensa que tudo isso às vezes quando a gente estuda, né, a gente pensa que não, né, isso aqui eu não vou usar, eu não vou dar atenção, mas lá na frente o mercado cobra, né, e principalmente quando você está à frente de um negócio novo que você precisa estruturar, né, é importante trazer um pouco dessa teoria para a prática. Bacana. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Como é a teoria na prática? Olha, é desafiadora, né? Desafiadora. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a gente quer fazer tudo, mas no livro, na teoria, a gente não tem as nossas restrições, né? A gente não tem as nossas restrições. Então, às vezes a gente quer montar um plano de marketing, um plano de comunicação que vai ser maravilhoso. Eu vou colocar em TV, vou colocar em outdoor, vou colocar LED door, vou colocar rádio, mas a gente tem que trabalhar com as restrições, que eu acho que foi o principal aprendizado, né? Restrições financeiras, restrições de pessoas também, né? Restrição de pessoas, de time, de gestão, de gerenciamento, né? Porque você também tem um ditado nosso aqui, que você não pode querer abraçar o mundo com as pernas. Então, para mim, acho que o principal aprendizado é como eu faço, por exemplo, uma campanha. Nós fizemos agora, ano passado, uma campanha da empresa para lançamento de um novo produto, né? Já uma segunda campanha, na verdade, tínhamos feito uma no ano passado, retrasado, fizemos uma agora esse ano. E o grande desafio foi como é que a gente otimiza, né? Como é que a gente otimiza? Qual a estratégia que a gente utiliza para otimizar o nosso awareness, né? Com o mesmo recurso, né? Então é aí onde entra a criatividade, né? Que é importante ver e entender. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós utilizamos um meio que é um meio muito antigo, mas que eu entendo que ainda tem o seu valor, que é o outdoor, né? Apesar de se falar muito de TV, de digital, que são muito importantes, a gente tem que falar do marketing 360, mas é um meio que eu acho que ainda é pouco, ainda é um pouco desmerecido. É antigo, mas é um pouco desmerecido, porque ele ainda tem muito impacto. Tem muito impacto. A nossa fruta, ela vende para supermercados, quer dizer, o seu negócio é business to business, ou vocês vendem direto para o consumidor final? Como é que funciona o negócio de vocês? A nossa fruta é uma indústria de polpas, frutas e cremes polpas congeladas, frutas congeladas e cremes de açaí, né? Nós vendemos hoje para mais de 1.200 clientes, supermercadistas e atacadistas, então a gente atende desde o autosserviço ao cash and carry até o pequeno cliente, né? Temos um projeto para iniciar o B2C, que é o atendimento ao consumidor final, mas tivemos que revisar, né, muitos projetos. Eu acredito que, como muitas empresas, né, a pandemia, as restrições que vieram da pandemia e o pós-pandemia também, tiveram que ter muitas mudanças de estratégia, né? Mas hoje a gente atende esses clientes, né, por meio de um atendimento direto de vendas, logística híbrida, um pouco direta, um pouco terceirizada, né? É assim que é a nossa fruta. Aliás, vale dizer que quem indicou o João foi um cliente dele, né? A Karine, do supermercado Pinheiro, que é cliente da nossa fruta, soube que o João era ex-aluno da UFC e me indicou. Então eu quero agradecer demais a Karine Burhamara pela indicação do João Lima, né? E eu fiquei muito encantada porque quando um cliente indica a gente para outro cliente, já é muita coisa. Agora, quando um cliente indica outro, ou indica o fornecedor, né? Quando um cliente indica um fornecedor para ser entrevistado, justamente porque ficou encantado com a performance, né? Isso é uma coisa muito gratificante. E aí eu queria exatamente que você me falasse, João, como
Como é essa relação com o cliente de vocês? É você que sempre vai ou você tem uma força de vendas? Como é esse processo de relacionamento com o cliente? O relacionamento com o cliente hoje, ele é tão importante quanto a relação com o consumidor. Por quê? Isso você está chamando de cliente, o lojista que te compra. Isso, exatamente. E o consumidor é o consumidor final, é o shopper de loja. dentro do supermercado. Perfeito. Né? Essa relação ela é feita tanto por mim como pelo nosso time, né? Nosso time de supervisores, gerentes e coordenadores, mas é uma relação extremamente importante. Por quê? A gente precisa estar sempre em sintonia, né? No meu entendimento, hoje, com o consumidor, o shopper, ele tem muito mais informação do que antes, ele está mais ciente das escolhas dele, então é muito importante que exista uma parceria e uma conexão entre fornecedor e cliente, né, e varejista, para que a gente possa alinhar as expectativas e atender melhor o consumidor. Né? Um exemplo muito interessante disso são as reuniões de Joint Business Plan, que é algo que está começando a aparecer, né, no mercado aqui, já vem um pouco mais de São Paulo, que é o quê? Onde você cria um plano de negócio junto com o seu cliente para evoluir, né? Claro que assim, existe uma troca de informação que é muito importante, porque o que acontecia antes? Né? O varejista não dividia nada com a indústria não dividia nada com o varejista, e você tinha muitos conflitos, né? Problemas de estoque alto, ruptura, produto errado para o cliente errado. Então, à medida que foi se aproximando, né, as forças foram se maximizando com o objetivo de atender melhor o consumidor. Mas lá na Nossa Fruta a gente diz algo que é muito importante. Quem manda, quem paga o nosso salário é o consumidor. Então, essa interação com o varejista, esses insights que eles trazem para a gente são muito importantes para que a gente possa também identificar para onde está indo o perfil do nosso consumidor. Bacana isso. Isso é o que faz o marketing de relacionamento, né? Essa relação próxima de chegar ao nível de planejamento e gestão de estoque junto com o cliente final. Perdão, junto com o cliente intermediário. Até porque o produto de vocês é muito perecível, né? Sim. Porque você trabalha com produtos congelados. Como é que vocês chegaram nessa formulação de zero aditivos químicos? Como foi essa busca pela pureza do produto? Primeiro veio de uma visão, né? Uma visão muito importante, que foi a visão do nosso sócio fundador, que foi o Roberto Nogueira, de oferecer um produto mais próximo possível da fruta, né? E a indústria de polpa de frutas, ela está aí há 30, 40, 50, 60 anos. Ela já existe no Brasil há muito tempo. Só que o modelo industrial que se tinha era o quê? Você trabalhava com frutas de menor qualidade, né? Porque dentro da cadeia de suprimentos, da cadeia de produção, normalmente o que acontecia? As frutas de melhor qualidade iam para o que a gente chama o consumo de mesa, aquela fruta que você encontra lá no supermercado. E aí a gente quebrou esse paradigma. Não, a gente quer que o consumidor tome lá o suco de maracujá da nossa fruta e tenha a mesma experiência que ele compre o maracujá, corte e faça em casa. É claro que nós estamos vendendo praticidade, né? Então, para a gente foi um desafio industrial, né? Porque a gente teve que quebrar aí várias etapas do processo industrial, né? Evoluímos muito nesse sentido. Hoje nós temos 5 certificações, né? Nós temos certificações étnicas, né? Então a gente hoje tem a certificação kosher, que é a certificação para religião judaica. Temos a certificação halal, que é para certificação para a religião muçulmana. Somos certificados orgânicos, né? Ainda não vendemos
produtos orgânicos para o mercado interno por uma questão de demanda, mas já estamos trabalhando com alguns clientes no mercado externo. Somos uma das 30 empresas do Brasil que tem a certificação FSC 22000, que é uma das normas mais importantes de segurança alimentar, né? Que assim, dentro do nosso negócio, da nossa indústria, por que se coloca o aditivo? Né? Porque você precisa preservar ali o produto. Se você não tem um processo produtivo que garanta a qualidade do produto ao longo do tempo, ao longo de 12 meses, né? Que é a história da validade do produto, o shelf life, você precisa colocar o aditivo. Como nós desenvolvemos o nosso processo que a gente não precisa colocar, a gente consegue ter uma garantia do produto, é claro que, como você falou, né? Respeitando a cadeia de frio, né? Respeitando o produto sendo muito bem armazenado na loja, o produto fica bem. E a última certificação, na verdade, é um selo, né? O selo Eu Reciclo, que hoje 25% de todos os resíduos que a nossa fruta coloca no mercado são compensados por essa empresa, que é uma das nossas iniciativas sociais também. Vocês vendem para o exterior? Você falou mercado externo. Para quais mercados vocês vendem hoje? Olha, a gente já atua no mercado americano, no mercado alemão, né? Fazemos um private label que é uma marca própria para uma empresa lá, e iniciamos um trabalho para o Japão agora. Que bacana! E no Brasil, vocês estão em muitos estados? Hoje nós atendemos 8 estados do Nordeste, né? Do Maranhão até Alagoas, em mais de 300 cidades e 1.200 pontos de venda. Que coisa! Mas então vocês cresceram muito. São quantos funcionários na nossa? Hoje nós temos em torno de 320 funcionários. Que bacana, João! E a logística, ela é terceirizada? Como é que é essa distribuição? Como é que vocês fazem esse processo de mandar para outros estados? Com quem vocês contam? Olha, quando a gente fala de malha logística de congelados na nossa região Nordeste, nós temos um gap muito significativo, né? Então, a grande maioria das empresas especializadas, elas estão nas capitais, né? Então, e com um atendimento ainda um pouco pequeno para o interior. Nós começamos pelo interior, então nosso principal desafio foi como é que eu vou atender esses clientes, essas cidades pequenas e médias, cidades como Juazeiro do Norte, como Iguatu, como Sobral, se eu não tenho um parceiro que faça isso. Não, então a gente teve que criar a nossa infraestrutura logística, né? E hoje o que a gente faz, né? A gente tem modelos híbridos, então eu tenho clientes que eu atendo o last mile com a minha logística, e eu tenho clientes que eu deixo, por exemplo, em um operador logístico, o operador logístico faz a entrega no cliente. Tudo olhando muito por uma ótica de custo, otimização e lead time de entrega do cliente. E a qualidade do produto, e também né? a qualidade do produto. Porque ele tem que chegar impecável, congelado, tem que ser, né? Tudo que você utilizar é como distribuir flores, né? Isso. Eu tenho que ter o cuidado de que aquela flor vai chegar lá no exterior impecável, o botão a ponto de abrir. É a mesma coisa se lidar com congelados, né? E o açaí também, ele é puro. Como é trabalhar com o açaí? Porque o açaí é uma fruta também muito sensível e ele é congelado em saquinhos, em pote, pronto para comer. Nossa primeira experiência com o açaí foi em forma de polpa, né? Nós iniciamos um trabalho no mercado, vimos que existe essa tendência muito forte dos gelados comestíveis, né, que são os cremes de açaí e de outras frutas também que a gente está entendendo se o mercado aceita. Mas foi uma experiência muito desafiadora também, porque é uma cadeia de processamento totalmente diferente, né? A gente saiu de polpa para sorvete, praticamente um negócio bem parecido com sorvete. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas nós soubemos também
pedir ajuda. Eu acho que um grande ponto também, né, para quem está pensando futuramente, saiu da universidade, quer montar um negócio, é saber pedir ajuda à pessoa certa. Né? Então a gente soube ter bons consultores, né, pessoas também especializadas que nos trouxeram informação, conhecimento para poder desenvolver esse produto. Hoje o nosso creme de açaí da marca Nossa Fruta, né, ele, por exemplo, se você olhar os produtos que tem no mercado, eu entendo também, professora, que assim, dentro do marketing a gente sabe que se você não tem posicionamento, você não sabe para quem está vendendo, né? Então, para a marca Nossa Fruta, a gente escolheu ter um produto de maior qualidade. Então, por exemplo, o produto da marca Nossa Fruta, ele não tem nenhum corante. Dos cremes de açaí da Nossa Fruta, ele não tem corante, né? Mas nós entendemos também as restrições que o mercado tem. O nosso mercado brasileiro é um mercado que ele precisa ter produtos para vários tipos de consumidor, né? Isso foi algo, por exemplo, uma das experiências e aprendizados que eu tive lá na BRF é que o produto que se vende mais lá não é o frango. São o que a gente chama as proteínas de acesso, né? Por quê? Porque o Brasil é muito grande, infelizmente nosso país ainda é muito desigual, mas a gente tem que tentar, né, oferecer um melhor para aquele público. Então, pensando nisso, nós criamos uma segunda marca, né, que chama-se Moa, que é o nosso açaí mais acessível, né, com uma formulação diferente. Mas algo que sempre nos guiou, Cláudia, foi trabalhar com produtos naturais e seguros, né? Então, e focando na qualidade. Porque o consumidor, ele não é besta. Ele não é besta. Ele sabe quando um produto está bom e quando um produto está ruim, né? E mesmo com as restrições que a gente tem aí, que a gente está vivendo agora atualmente, ele também está disposto a pagar. É claro que tem as escolhas, né? Quando a gente olha lá em economia, tem os trade-offs, tem os itens substitutos e tudo. Então, é muito importante também que as empresas tenham essa percepção, né? Que o mercado muda e a gente precisa se adaptar junto com ele. E hoje, com as redes sociais, um consumidor insatisfeito é capaz de fazer um estrago com a marca num clique, né? Então, assim, realmente é um cuidado que garante a longevidade da marca no mercado. Mas falando um pouco sobre isso, né? Eu acredito que as redes sociais, elas trouxeram... É claro que elas têm um poder de vocalização muito grande, né? Tanto para o bem como para o mal, mas elas trouxeram algo para as empresas que também foi muito importante, que é o quê? É uma proximidade com o consumidor, né? Antigamente você tinha lá, ainda se tem lá os telefones de saque, mas a chance de um consumidor ligar para reclamar, ela ainda é muito baixa. Então as redes sociais, elas trouxeram uma proximidade. É claro que é necessário que as empresas elas tenham sabedoria em como acessar. Muitas vezes, trazendo... Toda empresa tem problema, né? Essa é a realidade. Toda empresa tem problema. Muitas vezes, o que o consumidor quer, ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Às vezes ele teve uma experiência que não foi muito positiva e ele quer ser ouvido. E pode até não ter sido culpa da nossa fruta. Como você falou, a cadeia de congelados ela é extremamente sensível. Né? Existe algo que é a desistência de compra. Então o consumidor pega lá um pote de açaí e desistiu de comprar, né? Se for um horário que não tem ninguém nós trabalhando, podem acontecer, né, alterações no produto e o consumidor comprar aquilo ali por um acaso, né? Tem uma experiência negativa. Então o mais importante que eu vejo é como as empresas lidam com isso, né? Nós buscamos fazer algo que, assim, leva tempo, mas é muito importante, que é o quê? É atender o consumidor bem, é entender o que ele quer, qual foi o problema. Se ele teve um problema, tentar resolver e fazer essa resolução in loco, né? Então, hoje, qualquer problema que a gente tenha na nossa fruta, nós fazemos questão de mandar uma pessoa nossa na casa do consumidor para entender o que aconteceu, porque aquela história, tudo pode acontecer. Você compra uma mistura para bolo,
Se você usou um insumo diferente, um ovo estava meio estranho ali, o bolo vai sair diferente, né? Mas a responsabilidade vai ser da empresa que vendeu a massa. Você tem grandes empresas hoje que conseguiram criar uma conexão, isso é branding também, isso é marca, a partir de um problema do cliente. Né? Que você conseguiu reverter a situação e ter ali um atendimento humanizado e mostrar. Né? É claro que a gente queria que os problemas chegassem mais, né? Mas eu entendo que as redes sociais elas ajudaram, elas aproximaram a empresa mais do consumidor, né? E isso também vale muito para o que a gente coloca lá. Né? Então tem que ter cuidado, tem que saber, como a gente falou, tem que ter sensibilidade para lidar com as pessoas. E responsividade, né? Na hora que o cliente entra em contato, você ter uma solução para ele. Bom, e já indo para o final da nossa conversa, João, eu queria que olhando para aquela câmera, você desse um conselho, né? Para quem ainda está na faculdade, o que você pode orientar essa meninada que está aí ansiosa por oportunidades? Bom, o que eu aconselho é que os alunos eles busquem experiências diferentes, né? Sejam nos diversos... Você tem entidades acadêmicas, vocês têm oportunidades de estágio, né? Grupos de estudo, que tudo isso faz parte no processo de maturação, né? Porque quando um profissional ele chega no mercado, ele não sabe de tudo. Primeira coisa, ele tem que entender que ele não sabe de tudo. Ele está lá para aprender, mas não é porque eu estou para aprender que eu também não tenho que me esforçar, não tenho que estar aberto a aprender novas coisas e ter novas experiências e aprendizados. Então eu diria que assim, é importante estar aberto a experiências, levar com seriedade e disciplina. Hoje, né, seja para você fazer um negócio, como você entrar no mercado, né, o que as pessoas querem, elas querem pessoas sérias, comprometidas e disciplinadas. Né? O interessante, esse perfil do empreendedor, outro dia eu fui conversar com um amigo, um primo meu, que também estava fazendo um projeto desse, me perguntou o que você considera como para um empreendedor, o que é sucesso para você? Eu digo, sucesso para mim é continuar oferecendo para o meu consumidor um produto de qualidade, ele confiando em mim e eu podendo oferecer isso para ele, né? Como é que isso se traduz também para o mercado de trabalho? Né? É bem parecido. A pessoa que está ali começando na jornada de trabalho, ela poder criar uma relação de confiança, de credibilidade, né? de dedicação. E de humildade, né, principalmente João? de humildade para entender e aprender que não se sabe de tudo. Mas aquela história, a gente tem que estar sempre disposto a aprender coisas novas e a colocar a mão na massa. Outro ponto que eu ia falar aqui também, né? Eu acredito que as pessoas elas têm que também estar dispostas a colocar a mão na massa, porque nenhum consumidor vai comprar seu produto se não tiver, primeiro se ele não tiver no ponto de venda e se ele não for conhecido. E como é que se faz isso? Colocando a mão na massa. Trabalhando arduamente. Ninguém começa como diretor, né? A gente tem que começar de baixo, tem que entender como as coisas evoluem para, a partir daí, você ir galgando mais oportunidades, né? Como a gente conversava, às vezes essa moçada vem com muita ansiedade de já começar por cima, né? Então tem que ter essa humildade, essa simplicidade de aprender e a partir daí as oportunidades vão aparecendo, né? Exato. João, muito obrigada. Eu estou muito feliz com a sua presença, com essa aula que você nos deu de empreendedorismo, de conhecimento, de produto, de relacionamento com o cliente.
E, infelizmente, eu vou ter que terminar a nossa conversa, que está muito boa. Professora, foi um prazer enorme estar falando com você, poder estar dividindo um pouco das minhas experiências com os alunos, né? E deixo um recado muito importante, que é que além de um trabalho árduo, além de humildade, a gente tem que saber se relacionar com as pessoas. É isso mesmo. Né? Porque no final das contas, negócios são feitos de pessoas. Que lindo. Obrigada, João. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima. Ai, que show, João. Obrigado, Obrigada, viu?